Você já parou para pensar em como começa os seus dias? Não apenas o ato de abrir os olhos, mas o que domina os seus primeiros pensamentos. Muitos já acordam com o coração apertado, como se precisassem carregar o peso do mundo sozinhos. Trabalho, contas, filhos, futuro, tudo parece pressionar de uma vez, e o coração responde com ansiedade. Mas existe uma diferença profunda entre acordar para sobreviver e acordar para viver com propósito. A verdade é que sem Deus no centro, todo esforço se transforma em cansaço. Por mais que você se esforce, algo parece faltar. A alma grita em silêncio por direção e descanso. É nesse contexto que o Salmo 127 ecoa como um convite divino: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa não é apenas uma frase bonita, é um alerta de amor. Porque quando Deus não está à frente, tudo parece mais difícil. Mesmo as conquistas perdem o sabor. A sensação é de correr atrás do vento, sem descanso verdadeiro. Já pensou em começar o dia diferente? Antes de olhar o celular, de se envolver com mensagens, notificações e pressões, que tal abrir o coração para Deus? Essa é a proposta deste momento, uma jornada de reconexão. Um convite sincero para colocar Deus na base da sua rotina. Não como um acessório espiritual, mas como o alicerce da sua paz. Porque quando você começa o dia com fé, alinha o seu coração ao céu antes mesmo de enfrentar os desafios da terra. Essa não é só uma oração matinal. É um ato de rendição. Uma entrega que transforma o jeito como você encara o dia, os problemas e até a si mesmo. Não se trata de fazer mais, mas de fazer com sentido, com presença divina. Quando Deus edifica, a casa se firma. E quando Ele lidera, a sua alma descansa. Começar o dia com Deus não é apenas um gesto simbólico, é como lançar a fundação de uma casa que resistirá aos ventos. O Salmo 127 não está dizendo que o trabalho é inútil, mas que sem o Senhor na base, até o que parece sólido pode desmoronar. Já viu uma casa sem alicerce? À primeira vista pode parecer firme, mas quando vêm as chuvas e tempestades, tudo desaba. Assim é a vida quando ignoramos a presença divina. As pessoas acordam com pressa, já pensando em prazos, boletos, compromissos. Saem de casa com o corpo vestido, mas a alma desnuda de paz. A mente acelera, o coração se aperta, e o dia se transforma em sobrevivência. Mas há uma alternativa: a caminhar guiado, e não pressionado. Quando você começa a manhã com uma oração mesmo simples, algo muda. Ao dizer: Senhor, este dia é teu, você entrega o controle. E nessa entrega, uma força invisível começa a agir. Você deixa de ser o único responsável por carregar o fardo da vida e passa a caminhar com alguém que vê além do que seus olhos alcançam. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de direção. Deus não tira os ventos, mas fortalece as raízes. Ele não remove todas as pedras do caminho, mas faz com que você não tropece nelas. A oração da manhã é mais do que um hábito devocional, é uma mudança de perspectiva. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus já conhece seu coração, sua luta, seu esforço. E Ele não mede você pela produtividade, mas pela confiança. Fé não é passividade. É a atitude espiritual. É a coragem de acordar e declarar: eu confio, mesmo sem ver. Eu descanso, mesmo em meio à guerra. Esse tipo de fé ativa muda tudo. Você já tentou começar o dia com 1 minuto de silêncio? Apenas isso. 1 minuto. Sem pedir nada, sem falar muito. Só respirando fundo e dizendo em pensamento: Deus, eu te reconheço aqui. Pode parecer pouco, mas esse gesto simples tem o poder de redefinir tudo. É como apertar o botão de reinício da alma. O descanso espiritual não começa quando o problema é resolvido, mas quando o coração se aquieta na certeza de que Deus está no controle. A maioria das pessoas associa fé a momentos extremos, a pedidos urgentes, a crises intensas. Mas o Salmo 127 revela algo mais sutil e profundo: fé não é o conserto após a ruína, é o alicerce da construção. Não espere o caos chegar para buscar a Deus. Comece logo ao amanhecer. Quando ainda tudo está quieto. Quando os ruídos do mundo ainda não invadiram sua mente.
Esse é o momento mais fértil para plantar fé, esperança e descanso. Não existe fórmula perfeita. O que existe é presença, e presença gera transformação. Então, da próxima vez que acordar e sentir aquela urgência de resolver tudo ao mesmo tempo, pare. Antes de correr, respire. Antes de agir, ore. Feche os olhos por alguns segundos e diga: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Talvez o mundo ao seu redor não mude de imediato, mas o seu mundo interior começa a se reorganizar. E quando o interior muda, o exterior responde. O amanhecer é mais do que o início de um novo dia. É uma nova chance. Um convite divino. Cada vez que o sol toca sua janela, é como se Deus dissesse: estou te dando mais uma oportunidade. Não apenas para fazer mais, mas para viver melhor. Com mais sentido. Com mais fé. Enquanto muitos veem o nascer do sol como mais um evento rotineiro, aqueles que têm olhos espirituais enxergam um sinal do céu. Há algo sagrado no recomeço. A cada manhã, Deus oferece mais do que tempo, Ele oferece sentido. E se o Salmo 127 nos lembra que o Senhor é o verdadeiro arquiteto da vida, então por que começar o dia sem consultar o Criador dos planos? Antes de correr atrás dos seus objetivos, pare e pergunte com sinceridade: Senhor, essa construção é tua? Porque só aquilo que Ele edifica permanece. Já percebeu que os dias mais leves nem sempre foram os mais fáceis? Mas sim, os mais bem iniciados? Quando a primeira ação do dia é uma oração da manhã, o restante parece encontrar um novo ritmo. Isso não significa que tudo se encaixará magicamente. Significa que a sua alma estará em paz. Seu espírito se alinha, sua visão se clareia e o que parecia impossível se torna possível. Começar o dia com Deus não é um luxo devocional, é uma necessidade prática. É a escolha mais estratégica que alguém pode fazer. E sabe o que é mais bonito? O mundo ao seu redor nem precisa mudar. A paz que você sente vem do alto, não das circunstâncias. Acordar é, em si, uma renovação da misericórdia divina. Como se Deus sussurrasse ao seu coração: vamos tentar de novo. Mas desta vez, juntos. Quem entende essa verdade começa o dia diferente e termina também com menos peso, mais leveza. Com menos culpa e mais gratidão. É o tipo de consciência que muda rotinas e transforma atmosferas. Comece pequeno, mas comece. Porque Deus transforma realidades através da constância dos que confiam. Se quiser tornar essa transformação real, crie um pequeno ritual matinal. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser um café em silêncio. Um versículo lido com intenção. Que tal começar pelo Salmo 127? Ou talvez escrever, todos os dias, 3 motivos para agradecer. Isso não é sobre religiosidade. É sobre presença. A presença de Deus muda a frequência do seu dia. E com o tempo, muda a frequência da sua vida. Porque Ele não habita apenas nos grandes cultos ou nos momentos extraordinários. Ele se manifesta na constância. Nos detalhes. Na entrega sincera do comum. Quando o céu toca a rotina, ela deixa de ser apenas repetição e passa a ser redenção. Cada manhã é mais do que um recomeço. É um chamado. Um lembrete silencioso de que sua vida tem direção e sentido. O mundo lá fora pode estar em guerra, mas quando você começa com Deus, é como se dissesse ao caos: hoje, eu não caminho sozinho. Essa certeza muda tudo. Trabalhar por obrigação desgasta. Mas trabalhar com missão renova. Quando Deus está presente, até o mais simples ato, lavar uma louça, cuidar dos filhos, organizar um armário, se torna um movimento espiritual. Porque tudo que é feito com um coração entregue, carrega valor eterno. O segredo não está em grandes feitos, mas em pequenos gestos feitos com grande fé. E isso está ao alcance de todos. Basta uma decisão: começar com Deus. Ele não está distante esperando perfeição. Ele está perto, esperando um espaço. E a primeira hora do dia é um dos mais poderosos. O Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dormem.
Esse versículo não condena o trabalho. Ele confronta o ativismo sem propósito, o esforço sem direção, a rotina sem presença divina. Há uma diferença gritante entre trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. No primeiro, você caminha com Ele. No segundo, você tenta agradá-lo sozinho. E isso, cedo ou tarde, esgota. Porque trabalhar com Deus é entender que cada tarefa pode ser um campo de semeadura espiritual. Um caixa de supermercado, uma diarista, um professor, um empreendedor, todos podem ser instrumentos de Deus onde estão. O título não determina o valor espiritual do que você faz. A intenção do coração, sim. Quer um exemplo prático? Comece o dia de trabalho com uma oração, ainda que curta: Senhor, me ajuda a servir com excelência hoje. Coloque um lembrete com um versículo no seu celular ou na sua mesa. Respire fundo quando os desafios surgirem e diga com fé: eu sei quem está comigo. Essa é a forma de ativar a fé mesmo nas exigências da rotina. É uma maneira silenciosa, mas poderosa, de manter a conexão viva. Deus não espera a perfeição. Ele espera a presença. Ele se alegra quando você o convida para participar dos detalhes. E quando isso se torna hábito, algo muda. Seu ânimo contagia. Sua maneira de reagir inspira. Sua rotina se torna testemunho. A espiritualidade não precisa de palco, microfone ou plateia. Deus se move entre o comum. Ele se manifesta no cotidiano, nos gestos pequenos, mas cheios de intenção. Quando você troca a fralda do bebê com carinho, prepara o almoço com amor, ou arruma a cama agradecendo pela vida, você está oferecendo adoração viva. A rotina não é inimiga da espiritualidade. O verdadeiro problema é vivê-la no piloto automático, sem consciência, sem propósito, sem presença. Mas quando o amor de Deus ocupa o centro das suas ações, até os afazeres mais simples se tornam terreno fértil para milagres discretos. Talvez você esteja esperando por grandes momentos espirituais, um retiro impactante, um culto inesquecível, uma palavra profética. Mas Deus também age no preparo do café, no abraço silencioso, na paciência de ouvir alguém cansado. Ele não exige grandiosidade, apenas sinceridade. Jesus lavou os pés dos discípulos. Multiplicou pães simples. Sentou à mesa com excluídos. Ele nos mostrou que o céu toca a terra através de atitudes humildes. Por isso, cada atitude feita com fé é uma semente. E sementes plantadas no terreno do cotidiano, com coração sincero, florescem no tempo de Deus. Um bilhete de carinho na mochila do filho, um bom dia dito com gentileza no ônibus, um louvor suave enquanto você dirige, tudo isso, quando feito com intenção, carrega o perfume da presença de Deus. E o mais bonito não exige tempo extra. Só um coração desperto. Você já pensou que sua casa pode ser mais do que um lugar de passagem? Ela pode ser um santuário. Um território sagrado. O Salmo 127 declara: os filhos são herança do Senhor. Isso revela que a família não é uma invenção social, é um projeto divino. E quando entendemos isso, tudo muda: as conversas, os gestos, até os silêncios ganham significado. Na correria da vida moderna, o tempo com quem realmente importa vai sendo roubado aos poucos. Mas quando você entende que sua família foi plantada por Deus, você começa a cuidar dela como quem cultiva um jardim do céu. Um jantar em família pode se tornar um altar. Um abraço pode ser uma cobertura espiritual. Uma oração em voz baixa pode mudar o clima de toda a casa. E não é preciso esperar ter uma família perfeita. Deus não trabalha com estruturas impecáveis, ele age nos lares reais, cheios de desafios e imperfeições. Família não é apenas quem mora sob o mesmo teto. É onde o amor, o cuidado e a oração fluem. Pode ser um cônjuge, um filho, um amigo que virou irmão de alma. Onde há propósito, Deus age. Quer ver isso se manifestar? Comece com palavras. Diga: eu oro por você, ou você é um presente de Deus na minha vida. Frases simples, mas com poder de cura. Elas constroem pontes onde antes havia distância. Elas desarmam barreiras e preparam o solo para o florescer da graça. Sim, convivência nem sempre é fácil.
Mas o amor divino não elimina as dificuldades, ele capacita para enfrentá-las. É no exercício do perdão, na escolha pela empatia, que o lar se fortalece. E quando a família é firmada na rocha, ela pode até balançar, mas não cai. Existe algo poderoso em começar o dia com oração, não como obrigação, mas como encontro. Oração é mais do que palavras decoradas. É presença, é conversa, é entrega. É como desenhar um círculo invisível de proteção ao redor da sua casa, da sua família, dos seus planos. E não precisa ser uma oração longa ou perfeita. Deus não está interessado na performance, mas na sinceridade. Às vezes, um simples Senhor, abençoa meu lar hoje move o invisível. Cada súplica, cada gratidão, cada palavra lançada com fé logo cedo é uma semente espiritual. E sementes plantadas com fé não voltam vazias. Você pode tornar isso um hábito criando um pequeno altar no coração da sua rotina. Pode ser a mesa do café, na varanda, no carro antes de sair. Coloque um louvor suave, leia um versículo. O Salmo 127 é uma base perfeita e ore com intenção. A constância desses momentos transforma ambientes. A criança que te vê orando passa a confiar mais. O cônjuge que escuta suas palavras começa a se abrir. O lar que antes era apenas abrigo físico se torna refúgio espiritual. Porque quando Deus é convidado a habitar, ele não entra apenas para visitar. Ele transforma. Mesmo nos dias difíceis, a oração é o fio que mantém sua alma conectada à fonte. Quando faltar força, ore. Quando tudo estiver em silêncio, ore. Quando a resposta demorar, continue orando. Oração não é fórmula para controlar Deus, é ferramenta para permanecer nele. Muita gente acredita que descansar é apenas parar o corpo. Mas e quando a mente não silencia? E quando o coração segue agitado, mesmo em um lugar tranquilo? O Salmo 127 nos oferece uma verdade libertadora aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Isso não é uma defesa da preguiça, mas uma declaração de confiança. Descansar, à luz da fé, é um ato espiritual. É reconhecer que você não está no controle de tudo e nem precisa estar. É dizer com coragem: Senhor, eu fiz o que pude, agora entrego em tuas mãos. Esse descanso vai além do físico. Ele toca a alma. Acalma os medos. Silencia a pressa interior. Vivemos em uma cultura que idolatra a produtividade. Dormir pouco virou sinônimo de esforço. Mas a Bíblia nos ensina outra lógica: Deus trabalha enquanto você descansa. E quando essa verdade se torna real dentro de nós, a ansiedade perde força. Porque muitas vezes, ela nada mais é do que excesso de controle disfarçado de responsabilidade. Um hábito poderoso para ativar esse descanso é o que chamamos de sábado interior. Pode ser um momento breve à noite, um tempo intencional para desligar o celular, respirar fundo e orar. Ler um versículo. Ou apenas agradecer. Dizer: eu confio em ti. Não importa o quanto o dia tenha sido corrido, existe sempre um espaço pequeno que seja para descansar em Deus. E esse momento vale mais do que muitas horas mal dormidas. Ele regenera por dentro. Ele devolve a leveza. Ele nos lembra que somos sustentados por mãos maiores do que as nossas. A família não é apenas uma estrutura social. Ela é uma herança espiritual. O Salmo 127 afirma que os filhos são herança do Senhor, e isso muda tudo. Significa que os membros da sua casa não estão sob sua responsabilidade por acaso. Eles são confiados a você por Deus. E quando se enxerga isso com olhos espirituais, até as tarefas mais simples se transformam em sementes de eternidade. As conversas no café da manhã, os momentos de cansaço, as pequenas brigas, os silêncios prolongados, tudo pode se tornar espaço para cura e renovo, se Deus for o centro. Não é sobre buscar a família perfeita, mas sim sobre construir um lar onde a presença divina possa habitar. E isso começa com pequenas escolhas: uma palavra de bênção, um gesto de perdão, uma oração em voz baixa. Você pode começar ainda hoje. Diga algo como: eu oro por você, ou você é um presente de Deus para mim. São frases simples, mas carregadas de graça. Elas quebram muros, constroem pontes e abrem caminhos para o Espírito agir.
E mesmo que nem todos na sua casa entendam, continue semeando com fé. A colheita virá no tempo certo. É importante lembrar: a convivência nem sempre será fácil. Mas é justamente nas dificuldades que se revela o caráter da fé. Quando a luta para perdoar, quando você escolhe ter empatia mesmo cansado, quando insiste em amar apesar da resistência, tudo isso fortalece os alicerces do lar. E quando a casa é edificada sobre a rocha, ela pode enfrentar tempestades sem cair. Ela pode até balançar, mas permanece firme. Cuidar da sua família, mesmo nos dias difíceis, é como cultivar um jardim espiritual. Requer paciência, carinho e oração. Mas o florescer, quando vem, é sempre surpreendente. Você já parou para pensar que sua casa pode carregar uma atmosfera espiritual? Quando a oração se torna parte da rotina, o lar deixa de ser apenas abrigo físico e se torna um lugar de encontro com Deus. E isso não exige fórmulas complexas. O céu não precisa de grandes cerimônias para descer. Ele responde à sinceridade de um coração rendido. A oração da manhã, feita com fé, é como um óleo que perfuma toda a casa. Ela unge os pensamentos, fortalece os relacionamentos e gera uma paz que não se explica com palavras. Quando você consagra sua família, seus planos e sua rotina a Deus logo cedo, algo se realinha no invisível e os frutos se tornam visíveis. A beleza disso está na constância. A criança que observa você orando passa a reconhecer que há algo maior conduzindo a família. O cônjuge que escuta suas orações sente-se incluído nesse cuidado espiritual. E aos poucos, sem forçar, sem imposições, a presença de Deus vai fazendo morada. Ele não entra para uma visita, ele se estabelece. Mesmo nos dias mais difíceis, e eles virão, a oração se torna um fio condutor. Quando tudo parecer desmoronar, ore. Quando não souber o que fazer, ore. Quando o medo apertar, ore. E quando parecer que orar não adianta, continue orando. Porque a oração é mais do que um pedido, é uma âncora que mantém sua fé viva. O lar se torna um lugar de descanso espiritual quando a oração é constante. E você vai notar que até o modo como as conversas acontecem muda. Há mais paciência, mais acolhimento, mais leveza. Deus habita onde é desejado, e quando o ambiente é consagrado, até o ordinário vira altar. Vivemos dias em que manter a paz se tornou um desafio quase heróico. Notícias, compromissos, pressões, tudo parece conspirar contra a serenidade. Mas há uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não é ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. O Salmo 127 nos lembra que essa paz começa com confiança. É quando você decide descansar espiritualmente que a ansiedade começa a perder força. Porque muitas vezes, o que chamamos de preocupação é só a tentativa de controlar aquilo que não conseguimos. Mas quando você entrega de verdade, Deus age com profundidade. Cultivar a paz é uma prática diária. Não acontece por acaso. É preciso intencionalidade. Que tal começar o dia meditando em um versículo como: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança? Salmo 4:8. Ou ouvir louvores suaves enquanto preparo o café. Escrever uma pequena oração antes de dormir. Coisas simples, que plantadas com constância, geram raízes profundas. Essas pequenas atitudes funcionam como âncoras. Elas não impedem a tempestade, mas impedem que você seja levado por ela. Uma alma em paz enxerga melhor. Responde com mais sabedoria. Ama com mais leveza. E o mais bonito, essa paz começa dentro, mas se espalha fora. Atinge sua família, seus amigos, seu ambiente de trabalho. Você já percebeu como alguém em paz muda o clima de um lugar? Não é sobre palavras. É sobre presença. Uma presença firme, silenciosa, mas profundamente espiritual. É isso que acontece com quem anda ancorado em Deus. Mesmo em meio ao caos, essa pessoa se torna abrigo. Não por ser perfeita, mas por estar sustentada por aquele que é perfeito. Quando sua alma está ancorada em Deus, não importa o tamanho da tempestade, você permanece de pé. Não porque é forte, mas porque está sustentado. Essa é a diferença entre viver pela força dos braços e viver pela força da fé.
Uma vida conectada ao céu não é imune aos ventos, mas é enraizada em promessas que o mundo não pode arrancar. Essa paz interior, nascida da oração e alimentada pela palavra, torna-se o seu maior tesouro nos dias bons e sua força secreta nos dias difíceis. É por isso que a pergunta que ecoa agora é tão importante: como você tem começado os seus dias? Será que está entregando o controle ao Senhor, ou tentando carregar tudo sozinho? Se Deus não for o centro da sua rotina, até mesmo as coisas boas podem se tornar pesadas. Mas quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo se realinha. O Salmo 127 nos ensina que não é sobre fazer mais, mas sobre fazer com Deus. E talvez, só talvez, esta mensagem tenha chegado até você como resposta de oração. Se sua mente anda cansada, se seu lar está em conflito ou se a vida parece fora de compasso, pode ser a hora de voltar ao centro. Transformar a rotina em altar, a oração em prática diária, e a família em prioridade sagrada. Não precisa começar com grandes mudanças. Comece com fé. Comece com um gesto. Comece com uma manhã diferente. Porque é no ordinário que Deus revela o extraordinário. A mudança não começa com o mundo ao seu redor. Começa com um passo o seu. E quando você muda, tudo começa a mudar junto. Porque onde há fé, há movimento. Onde há entrega, há renovo. E onde a presença divina nada permanece igual. A verdadeira transformação começa em silêncio, nos bastidores do coração. É quando você escolhe, em segredo, confiar mais uma vez. Acordar, respirar fundo e dizer: Senhor, eu te coloco no centro. Isso muda o seu dia. Muda a sua postura diante das dificuldades. E aos poucos muda a sua vida inteira. O Salmo 127 nos mostrou que não se trata de produtividade, mas de prioridade. Que o descanso, a família, o trabalho e até a paz interior só encontram equilíbrio quando Deus é o fundamento. E talvez você tenha percebido algo importante durante essa reflexão: não está sozinho. Deus tem falado. Deus tem te chamado de volta ao essencial. A correria não precisa continuar ditando o seu ritmo. A rotina pode ser transformada em altar. A oração pode deixar de ser uma formalidade e se tornar um relacionamento vivo. E sua casa? Ela pode ser mais do que paredes. Pode ser um refúgio de presença, cura e renovo. Então, o que você pode mudar já amanhã cedo? Qual o pequeno hábito de fé que pode ser iniciado agora? Talvez seja orar antes de sair de casa. Agradecer em vez de reclamar. Ou simplesmente respirar fundo e lembrar: hoje, eu não caminho sozinho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Leve essa semente mais longe. E se deseja continuar recebendo conteúdos que alimentam sua fé, fortalecem sua casa e renovam sua esperança, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada espiritual. Porque juntos somos mais fortes e com Deus, somos inabaláveis.